vai dar continuidade na disciplina de higiene e profilaxia. Basicamente vão ser 2 videoaulas, tá? Aula número 2 e aula número 3. Então eu espero que vocês curtam, né? Que vocês assistam e que vocês compartilhem, né? Enfim, sendo uma boa blogueirinha. Bom, assim como eu falei da última aula, essa de fato é a disciplina mais fácil já ministrada para vocês. Eu digo fácil entre aspas, né? Porque, como eu falei também, tudo que a gente dá nos slides, basicamente muitos de vocês já sabem. Pode ser que não faça, mas que já sabe, que é a parte da higiene e da profilaxia. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho principalmente sobre lixo hospitalar, já dando continuidade ao saneamento básico, tá? E sobre os principais riscos que vocês vão ter, tanto dentro do ambiente hospitalar, quanto dentro das clínicas odontológicas. Então, bora lá, prometo para vocês que vai ser muito interessante, tá? E eu espero de fato que vocês gostem bastante disso. Então, assim, dando continuidade ao assunto do aterro sanitário, encerramos a aula número 1 falando sobre o projeto do atual governo para se construir o aterro sanitário. Então, muita coisa já foi feita para que esse aterro ele saia finalmente do papel. E eu, de fato, espero que isso aconteça o mais rápido possível. Por quê? Porque o fato de ter um aterro sanitário, isso quer dizer que para a gente, o nosso solo, a nossa água, o nosso ar, eles vão diminuir a sua contaminação, tá? Do jeito que tá sendo lixo jogado no lixão a céu aberto, isso prejudica tanto o solo, quanto a água, quanto o ar, tá? Tanto é que foram relatos de muitos de vocês que falaram na aula passada. Então, ter esse aterro sanitário é extremamente importante, principalmente para o meio ambiente, né? Porque é o meio menos nocivo ao meio ambiente. Isso não quer dizer que não vai ter os problemas com o meio ambiente. Não, não tem como não ter. Né? Só o fato de a gente produzir uma grande quantidade de lixo e esse lixo ter que ser armazenado de alguma forma, isso de fato já ocorre algum tipo de prejuízo ao meio ambiente. Só que por meio do aterro sanitário, isso fica muito menos nocivo, tá? Então, basicamente, essa é a ideia do aterro. Então, assim, dessa forma, os subprodutos do lixo, como chorume e gases tóxicos, o que é o chorume? É aquele líquido que é produzido por meio tanto químico, físico ou biológico, em que produz um líquido poluente através da decomposição de materiais. É aquele líquido, por exemplo, quando o carro do lixo demora muito a passar na rua de vocês, ou naquela semana não passa, quando você levanta o saco do lixo, sai aquele líquido que tem um odor característico, tem uma coloração um pouquinho mais escura, isso daí é o chorume, tá? Imagina isso em um lixão, em que o lixo ele é colocado a céu aberto, a quantidade de chorume que é produzido. Então esse lixo, esse chorume, ele vai descendo, né, até chegar até o lençol freático, contaminando de fato o solo, pode contaminar a água se tiver uma água próxima a essa região e o ar, né, por causa do odor desagradável. Então, assim, a base do que isso aqui é uma foto, tá, clássica de aterro sanitário, é o começo da sua construção. A base do aterro é coberta por uma camada impermeável de plástico, o que evita o chorume produzido infiltre no solo e chega aos lençóis freáticos. Essa manta ela é recolocada a cada 5 metros de lixo acumulado verticalmente. Então, o aterro sanitário ele é construído em níveis. Cada nível desse vai ter essa manta, justamente para evitar que o chorume ele consiga penetrar no solo, né, alcance o solo e, consequentemente, ao lençol freático. Eu coloquei essa imagem basicamente para vocês entenderem como que funciona uma estação, né, em que tem que ter essa estação próxima ao lençol freático. Então, assim, os aterros sanitários, eles devem conter um sistema de drenagem pluvial, impedindo o contato entre o lixo e a água da chuva, evitando a contaminação, né? A gente começa a pensar assim, bom, se o aterro sanitário é feito em níveis, por mais que eles sejam protegidos pela manta, para evitar que o chorume entre no solo e, consequentemente, no lençol freático, quando chove, como que acontece isso? Então, tem que ser feito um sistema justamente para drenar essa água, para não contaminar a água com o lixão, né? Com o lixo que foi produzido. Então, a área e a quantidade de lixo armazenado deve ser monitorada. Sempre vai ser isso, gente. Quando o aterro sanitário em coleta ele for feito, isso vai gerar emprego. Por que vai gerar emprego?
não só apenas na sua construção, mas também no seu monitoramento. Eu preciso monitorar. Então, isso vai gerar emprego. Pessoas que entendam sobre isso, especializadas em relação a isso, vão ganhar empregos nesse tipo de empreitada, né? Então, não sei se em Coelho Neto alguém está preparado para assumir, mas as pessoas que estão preparadas, elas vão assumir esse monitoramento, tá? Então, basicamente aqui é a estação de biogás, tá? Como que funciona. Então, ao ser decomposto pelas bactérias, o lixo ele gera um biogás e um chorume. Beleza, até aqui a gente entendeu. O gás é conduzido por tubulações para ser queimado e tornar menos poluente. O chorume ele vai ser armazenado e destinado a tratamento para ser transformado em água. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é o aterro sanitário, certo? Que eu expliquei para vocês em que ele é feito em níveis. Beleza. Esse lixo que está aqui nesse aterro sanitário, ele vai produzir o chorume. Todo lixo, independente de se ele está no lixão ou se ele está no aterro sanitário, vai ser produzido o chorume. Porque o chorume, voltando a repetir, é a decomposição do lixo, né? Formando um líquido poluente. Então, esse líquido ele vai sair, vai ser colocado nesse reservatório de chorume. Nesse reservatório é que esse lixo ele vai começar um processo de transformação dele, deixando ele menos poluente, tá? E principalmente, vocês conseguem perceber nessa imagem aqui, que o lixo ele está separado do lençol freático e, consequentemente, ele está separado da água potável que está embaixo desse lençol freático. Então, essa é a principal importância de se construir um aterro sanitário, principalmente para evitar a contaminação da água. Quanta água em Coelho Neto já foi contaminada pelo aquele lixão? Se um lençol freático passa embaixo daquele lixão, aquela água ali, ela já está totalmente contaminada. E isso prejudica, de fato, a população muito. Né? Vocês lembram da aula de microbiologia e parasitologia, voltando a falar sobre doenças infecto-contagiosas, em que a principal causa dessas doenças é a água contaminada, como a cólera, por exemplo. Então, é extremamente importante ter esse tipo de construção na nossa cidade. No próximo slide, a gente vai mostrar um pouquinho sobre um vídeo, tá? Como que funciona um aterro sanitário passo a passo, para vocês entenderem melhor, para quem não ficou claro, tá bom? Quando falamos em aterro sanitário, muitas pessoas associam de forma incorreta ao lixão. O aterro sanitário é um dos processos mais utilizados no mundo todo para o descarte adequado de resíduos. Em um lixão, simplesmente os caminhões despejam o material coletado diretamente no solo, sem nenhuma proteção. E esse lixo fica descoberto, atraindo animais vetores de doença e causando mau cheiro. No entanto, um problema mais grave ainda é o fato de o solo não ter nenhuma proteção. Todo esse lixo em decomposição gera um líquido chamado chorume. Ele polui o solo e as águas, causando graves problemas ambientais, além de danos à saúde que podem durar por anos. Já o aterro sanitário é instalado de forma que não prejudica a população nem o meio ambiente, que não deveriam ir para o aterro sanitário. E um dos principais motivos disso é que as pessoas não utilizam a coleta seletiva da cidade. Após as triagens, sobram apenas materiais úmidos que vão para o biodigestor. No biodigestor, todo o ar é eliminado para que as bactérias anaeróbias acelerem o processo de decomposição e diminuam o volume desse resíduo. O biodigestor é a etapa mais inovadora do processo, proporcionando a significativa redução do volume do resíduo, acelerando sua decomposição e gerando o biogás, que pode ser captado para a geração de energia. Esse material é retirado do biodigestor e encaminhado para as leiras, onde ficará por um tempo até estar em condições ideais para ser reaproveitado, ou, quando não é possível, ser destinado como rejeito no aterro sanitário. Quando recebe esse tratamento, o que segue encaminhado para o aterro trata-se apenas do rejeito, que ocupará menos espaço e gerará menos chorume. Dentro do aterro, esse resíduo é disposto de forma correta e sem poluir o solo, já que o aterro conta com camadas de proteção e dutos para destinar o chorume a um local adequado. Os gases gerados na decomposição do material são retirados por tubulações para evitar explosões e são queimados antes de atingirem a atmosfera para evitar a poluição do ar. Todo o processo de recebimento, triagem, tratamento mecânico, biológico e encaminhamento do rejeito para o aterro sanitário chamamos de Central de Tratamento de Resíduos, CTR, tecnologias ambientais existentes.
Isso reduzirá os impactos ambientais, além de atender às leis nacional e estadual de resíduos sólidos, que prevê que toda cidade deve extinguir os lixões, além de dar um destino correto para os seus resíduos. O município está fazendo sua parte. Faça também a sua, ajudando na separação dos resíduos na sua casa, no trabalho e na escola. Piracicaba. É o que eu falo sempre para vocês. Também não adianta nada a prefeitura, né, o município, né, que vai ser uma parceria entre municípios, ser feito esse aterro sanitário, se a população ela não mudar hábitos, tá? Não é o mesmo lixo do jeito que tá, né, em que a gente coloca o nosso lixo lá na nossa porta e o lixeiro ele pega e joga no lixão, isso não vai ficar, tá? A partir do momento que esse aterro sanitário ele for concretizado, né, sair do papel, a população vai ter que ter mudança de hábitos. Por quê? Porque ele vai ter que começar a separar o que pode ser reciclado do que não pode ser reciclado, justamente para não sobrecarregar esse aterro sanitário, tá? Bom, saindo um pouquinho do aterro sanitário, né, e indo para outro ponto tão importante quanto é o lixo hospitalar, em que a gente já discutiu um pouquinho na primeira aula, a gente vai voltar a discutir, tá? O lixo, não só dos hospitais, né, mas das clínicas odontológicas, né? Muitas clínicas pelo país e hospitais também, apesar de desrespeitarem normas que foram criadas tanto pela Anvisa, aqui pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quanto pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, existe muita gente que faz o certo, tá? Mas, infelizmente, a maioria das clínicas e consultórios espalhados pelo país fazem da forma errada, ou seja, descarta o seu lixo da forma errada, em que esse lixo ele vai diretamente para os lixões. Essas clínicas, esses consultórios, eles acabam não pagando aquele serviço especializado, né? Porque existe um serviço especializado, só que como as coisas nesse país funcionam do jeitinho brasileiro, né? Então, muita coisa é pulada, justamente porque tem um custo maior dessas empresas especializadas nessa eliminação desse lixo hospitalar. Então, etapas são puladas para tentar economizar nesse dinheiro. Só que isso é crime, tá? Então, esse slide é mais para falar que existe sim dois órgãos, tanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, quanto o Conselho Nacional do Meio Ambiente, eles estão aí para fiscalizar e punir quem faz esse tipo de coisa. Só que, como nesse país, né, as coisas demoram um pouquinho para funcionar, ainda, infelizmente, muita coisa errada ainda acontece, tá? Principalmente em relação a esse lixo hospitalar. Então, assim, o lixo hospitalar. Salienta então que as normas relativas ao correto descarte de resíduos infectantes encontram embasamento na resolução da Anvisa, de número 306 de 2004, que, entre outras coisas, vai especificar que todos os resíduos considerados infectantes têm de ser alocados em sacos plásticos de cor branca, contendo identificação indelével ao laboratório ou ao biotério. Isso é imprescindível. Agora, quem já viu esse tipo de descarte de lixo? Né? Infelizmente, a gente não vê. Salienta-se ainda que esse mesmo saco plástico branco deve conter também a identificação do símbolo infectante de forma visível, ou seja, para dizer de fato que o que tem o conteúdo dentro daquele saco branco. Os sacos plásticos, para maior segurança, deverão conter não mais do que 2/3 da sua capacidade total, evitando assim que os mesmos rasguem ou transbordem, até porque, por mais que seja uma equipe especializada que vai coletar esse lixo dos hospitais e das clínicas, a gente tem que pensar na segurança dessas pessoas também. Óbvio que essas pessoas elas vão estar com todos os EPIs, né, para garantir a sua segurança, mas a gente tem também que garantir a segurança delas. Então, evitar com que colocar o saco cheio até a tampa para tentar economizar no saco, isso não está certo, tá? Carcaças de animais, embora necessitem das mesmas especificações acima, deverão ser sempre acionados separadamente do restante dos resíduos infectantes, tá? Carcaças, principalmente nas clínicas veterinárias. Os sacos plásticos que contêm o lixo infectante não podem, em hipótese alguma, ficar em contato com o chão. Não é permitido o depósito de sacos de lixo contendo resíduos infectantes em locais como elevadores, corredores ou demais dependências que não sejam a lixeira externa, voltados para essa finalidade. Ressalta-se que
Somente deverão ser recolhidos pela equipe de limpeza os resíduos infectantes que estiverem estritamente em consonância com as normas acima estabelecidas. Ou seja, não adianta também nada você, aquela clínica odontológica, contratar uma empresa especializada se a clínica não separa sacos plásticos brancos, né, destinados a esse tipo de coleta, ou não separa o que é materiais perfuro-cortantes de materiais biológicos, né? Então, se não estiver sendo feito isso da forma correta pelas clínicas, pela base, né, as empresas acabam não fazendo isso da forma que deveria ser feito. São considerados lixos infectantes, resíduos do grupo A, que apresenta risco frente à presença de agentes biológicos, como sangue e hemoderivados. Secreções, excreções e demais líquidos orgânicos, isso faz parte do tipo A. Órgãos, tecidos, peças anatômicas e fetos, isso mais voltado para os hospitais, tá? Resíduos, mesmo sendo alimentares, provenientes de áreas de isolamento. Resíduos gerados em laboratórios de análise clínicas. E objetos perfuro-cortantes que sejam provenientes de estabelecimentos que prestem serviços de saúde. Mais um relato pessoal, por exemplo, esses resíduos gerados em laboratório, durante muito tempo eu trabalhei no laboratório de patologia da Universidade Federal, e lá o que a gente recebe desse laboratório? Peças, ou seja, material, né, que foram feitos biópsias dentro do formol. Então, esse formol a gente tem que ser descartado, né? A gente não pode descartar na pia, porque se eu descarto na pia, pelo sistema de drenagem de esgoto, esse formol ele vai juntar com o esgoto mesmo gerado por pias de lavagem de pratos e tal, então vai contaminar tanto a água, né, quanto vai contaminar o solo. Então, a UFMA tem uma equipe especializada para eliminar esse tipo de resíduo gerado em laboratórios, né? Eu estou contando um relato pessoal mesmo do formol. E o formol é produzido em grandes quantidades. Quando a gente elimina esse formol dessas peças que vêm de todo o estado, que chegam na universidade. Só que aí, né, como um bom brasileiro que sabe o que acontece no nosso país, o que de fato já aconteceu, né? A história é muito bonitinha de como a gente tem que fazer o descarte do lixo hospitalar, mas o que de fato acontece no nosso país? Isso daqui é do Correio Brasiliense, tá? É uma notícia da Brasília, né, do Distrito Federal, em que diz o seguinte: feto de 6 meses é encontrado em área de lixão em Ceilândia. O feto foi localizado na manhã desta sexta-feira, 2/4, por um cachorro. O animal estava com ele na boca e o morador, ao ver a situação, acionou a polícia. Então, são coisas que jogam no lixão, em que, infelizmente, é muito difícil a gente falar sobre isso, mas pode ser erros de transporte, né, dos hospitais, em que foi feito da forma errada, ou pode ter sido mesmo um parto que foi feito de forma clandestina e o feto deu errado, ou algo no sentido, e foi jogado no lixão pela própria mãe. Infelizmente isso acontece, tá? Então são notícias como essas em que é tão necessário ter uma fiscalização, tanto da Anvisa quanto do CONAMA. É necessário fiscalizar para que notícias como essa não se repitam. Só que esse tipo de notícia não é apenas de Brasília, né, do Distrito Federal. Acontece esse tipo de coisa também aqui próximo da gente, no Piauí, né? Outra notícia triste: feto humano encontrado em lixão nasceu com vida e mãe pode responder por infanticídio. Isso aconteceu recente, em 2019, deu maior polêmica, porque ninguém encontrava a mãe que foi responsável por isso. O delegado responsável pela investigação informou ao G1, nesta sexta-feira, dia 4, o resultado do exame cadavérico do bebê, que foi encontrado enrolado em panos dentro de um saco de lixo. É uma notícia muito triste que, infelizmente, acontece no nosso país. Mais notícias envolvendo o lixo hospitalar. Né? Lixo hospitalar é descartado de forma irregular. Isso é o Diário do Nordeste, tá? O material ele foi encontrado em lixões das cidades de Barbaia, no Cariri, e em Quixeramobim, no Sertão Central. O despejo ilegal é crime, passivo de detenção. Seringas, agulhas, luvas, bolsas de sangue e frascos de soro foram encontrados no lixão
Basicamente, esse texto ele fala o seguinte: todos esses produtos eles foram descartados tanto por hospitais quanto por clínicas, né, odontológicas ou clínicas veterinárias, foram descartados nos lixões. Só que o maior problema de descartar isso, não apenas pela contaminação do solo, da água, mas também porque existe uma equipe, né, de moradores em que trabalham com isso, com essa coleta no lixo. Então, infelizmente, as pessoas elas são alvos de contaminação, que é o que diz aqui. Todos esses objetos estavam no chão, trazendo risco para a segurança de cerca de 80 catadores que trabalham no local. A prática tem sido comum há pelo menos 2 anos, conforme denunciam os catadores. Um deles, que não quis se identificar, conta que são facilmente encontrados os objetos e que durante a separação do material reciclado, muitos acidentes acontecem, principalmente com seringas. E aqui não há fiscalização, entre aspas, que o morador falou, né, um catador falou. É muito triste, porque são pessoas em que vivem da coleta, né, da coleta de lixo e na hora são alvos desse tipo de material contaminante. Então, com agulhas, com sangue contaminado, eles podem pegar, a gente já sabe, HIV, pode pegar hepatite, uma série de doenças. Então, precisa ser fiscalizado isso. Eu tô falando isso porque em Coelho Neto também existe um grupo de catadores que tenta pegar o lixo e reciclar o lixo para ganhar nem que seja R$ 5 pelo quilo da latinha, enfim. Existe um grupo de pessoas que fazem, que trabalham com isso. Imagina esse povo, o tanto que eles já foram contaminados por esse lixo que é descartado de forma irregular no nosso lixão. Bom, agora que a gente discutiu um pouquinho sobre aterro sanitário e vocês entenderam como que isso funciona, a gente discutiu também sobre o lixo hospitalar. Agora a gente vai entrar dentro dos hospitais e dentro das clínicas odontológicas. Entrar para quê, Joana? A gente precisa aprender conceitos básicos de higienização e profilaxia. O primeiro conceito é a asepsia, que é um método ou um conjunto de métodos utilizados para impedir a invasão de germes patogênicos no organismo, visando prevenir infecções. Podemos perceber que a asepsia é a limpeza que ocorre preventivamente. Trata-se de uma higienização prévia, cujo objetivo é evitar a entrada de organismos ou elementos que possam prejudicar determinado organismo ou ambiente. Né? Aqui na imagem está sendo representado pela lavagem das mãos, e que na prática vocês vão aprender como lavar as mãos. É extremamente importante vocês aprenderem isso, porque vocês só vão entrar dentro de um centro cirúrgico, de uma sala cirúrgica, depois que vocês fizerem a realização da lavagem de mãos, da asepsia. Quem nunca assistiu Grey's Anatomy antes de qualquer cirurgia, eles demonstram durante essa série, né, super longa, a lavagem de mãos. Então, esse é o conceito de asepsia. E o que é antisepsia? Joana, eu sempre confundo asepsia e antisepsia. Eu pensei que as duas, uma era sinônimo da outra. Não é. Antisepsia é um método ou um conjunto de métodos e processos utilizados para desinfectar um local ou um organismo que já foi infectado. A asepsia é aquela lavagem prévia, né? Aquela retirada de patógenos de forma prévia. A antisepsia é totalmente contrária, é utilizada para desinfetar um local ou um organismo que já foi infectado. Então, o conceito é diferente, um não é sinônimo do outro. Perceba que a antisepsia é um processo de limpeza de um local, um organismo que já foi invadido por organismos indesejados, tais como fungos, vírus, bactérias ou outros agentes etiológicos. A antisepsia é feita principalmente através do uso de substâncias químicas, tais como fungicidas e microbicidas, as quais visam a eliminar ou diminuir a proliferação dos agentes invasores. Então fica um pouquinho mais claro quando a gente começa a separar na nossa mente que a asepsia foque mesmo, por exemplo, na lavagem de mãos. Então a asepsia está mais voltada para isso. E a antisepsia é a limpeza, a remoção de fungos, vírus, bactérias de um local específico ou um organismo que já foi infectado, né? Que tem coisas indesejadas que a gente precisa eliminar. E a higienização corresponde ao processo que envolve a limpeza seguida da desinfecção. Quando se fala em realizar uma higienização, você pode entender que a pessoa está fazendo uma limpeza, retirando a sujidade do ambiente, e que na sequência irá aplicar um desinfetante, realizando a desinfecção. Aqui está sendo simbolizada por uma mulher, né, com todo o EPI, né, um sapato branco, de fácil lavagem, um scrub e um rodo.
né? Aqui ela está fazendo a parte da higienização. Ela está limpando esse chão e posteriormente com certeza vai ter um desinfetante. É o que sua mãe faz na sua casa, o que você faz na sua casa, a parte dessa higienização. Até aqui tudo bem, aqui tá tranquilo, super tranquilo. E a desinfecção? Consiste no uso e na aplicação de um desinfectante de uso geral, produto que busca eliminar da superfície 99,999% dos germes, bactérias e vírus, assim como SARS-CoV-2, que causa Covid, reduzindo os níveis não patogênicos com um tempo médio de contato de 10 minutos. A higienização, vamos comparar, às vezes a gente confunde um pouco a higienização da desinfecção. Quando eu estou higienizando, por exemplo, quando eu tô lá na maternidade, tô passando mal, né? E tô na fila lá para ser atendido. Aí eu vejo aquela senhorinha lá passando o rodo no chão, né? Utilizando água, sabão ou o próprio desinfetante, né? O que ela tá fazendo? Se ela utilizar água e sabão, estiver limpando, ela tá fazendo uma higienização. Se ela utilizar um produto como um desinfetante, né? Como hoje a gente já sabe, utilizando um álcool, né, um álcool 70%, na parte dessa limpeza, ela está fazendo a desinfecção. Isso é extremamente importante saber a diferença de higienização e desinfecção. O que é muito importante também saber? Não adianta você jogar, só borrifar o álcool. O álcool ele só funciona se você friccionar esse álcool, tá? Então, quando você, por exemplo, chega do supermercado, pega aqueles produtos do supermercado e borrifa uma grande quantidade de água, se você não esfregar, isso não vai adiantar nada, como se você estivesse colocando água ali, não vai desinfetar. Só desinfeta a partir do momento que você fricciona, que você esfrega. Joana, e o que é esterilização? Né? É diferente de higienização e é diferente de desinfecção. Esterilização é um processo que visa destruir todas as formas de vida microbianas que possam contaminar os produtos, materiais e objetos voltados para a saúde. Portanto, são eliminados durante a esterilização organismos como vírus, bactérias e fungos. Joana, mas você falou que elimina também no processo de higienização e desinfecção vírus, bactérias e fungos. Tudo bem, elimina. Só que a esterilização é o top dos top dos top. Seria o ideal que tudo fosse esterilizado, mas infelizmente muitos materiais não podem ser esterilizados. Então a gente não tem como esterilizar o chão, né? A gente tem ou como iniciar o processo de higienização naquele chão depois de desinfecção, mas esterilizar a gente não tem como. Então cada coisinha a gente consegue fazer na determinada atitude profilática. Então, a esterilização dos três é o melhor, porque ela realmente vai matar todos os vírus, bactérias e fungos. A desinfecção, ela pode sim matar vírus, bactérias e fungos, mas não é todos que ela vai fazer isso, né? Em todos ela vai combater. E como funciona esse processo de esterilização? Existem várias formas de realizar a esterilização. No entanto, a decisão de qual processo utilizar deve ser baseada no tipo de material e no risco de contaminação. Beleza? Até aqui tudo bem. Os métodos de esterilização podem ser divididos em químicos, tá? Eu posso fazer uma esterilização química, como compostos fenólicos, com clorexidina, com halogênios, com álcool, superóxidos, óxidos etilenos, formaldeídos, glutaraldeídos e ácidos peracéticos. Como que é essa esterilização química? Vou botar alguns exemplos para vocês. Antes de fazer uma cirurgia, por exemplo, uma extração, estou voltando um pouquinho para minha área, tá? A gente pega uma gase e derrama uma clorexidina a 0,2% na face do paciente, justamente para matar todos os patógenos, como vírus, fungos e bactérias dessa região da boca do paciente. Então, a gente utiliza essa clorexidina 0,2% da forma externa, né? A gente limpa. Outro exemplo, a esterilização química. Esse glutaraldeído é quando a gente faz lá a higienização dos materiais, né? O começo, por exemplo, o material chega infectado de uma cirurgia lá no centro hospitalar. O que a gente faz? A gente tem que lavar esse material, tirar o sangue, né? Tirar os tecidos que estão nesses materiais e depois mergulhar no glutaraldeído, né? Que é um desencrustante, em que ele vai ajudar nesse combate para o material estar esterilizado, o começo da esterilização. Então, a gente utiliza muito o glutaraldeído. Beleza. A esterilização física, ela ocorre ou por calor, ou por filtração, ou por radiação. Óbvio que dos três, por radiação, é o mais caro, né, de acontecer. Então, provavelmente essa radiação não ocorre na maior parte do país.
Se for feita a esterilização por meio físico, ou vai ser por calor ou vai ser por filtração, tá? Então, a esterilização, ela ocorre tanto por meio químicos quanto físicos, né? Para a escolha do melhor método, deve-se levar em consideração, além da compatibilidade do material, a efetividade, a toxicidade, a facilidade de uso, os custos, entre outros. Infelizmente, as pessoas olham mais em relação aos custos, tá? Acabam esquecendo um pouquinho sobre a efetividade, o que de fato vai ser bom do processo de esterilização. Naquele material específico, o ideal seria uma esterilização química, né? Mas a esterilização química pode ser um pouquinho mais cara. Então, quer saber? Eu vou fazer uma esterilização física. Então, infelizmente, a efetividade, o que de fato é efetivo para aquele tipo de esterilização, pulam em alguns locais, né? Olham mais em relação aos custos. Outro método importante é a sanitização. O que é isso, Joana? É mais apropriado à indústria alimentícia e prevê o uso de sanitizantes específicos que eliminam níveis de componentes microbiológicos, tá? Esse processo não se aplicaria ao dia a dia, pois obedece às regras diferentes da desinfecção. Então não é comum ver isso, só que agora com a Covid, né, o que a gente vê de comum, né, a sanitização sendo realizada principalmente dentro dos ônibus. Não sei se você já acompanha o jornal em que vê essas pessoas com esse EPI, né, todo montado, dentro dos ônibus fazendo isso. Então, eles estão colocando um produto para tentar conter, fazer o mesmo a limpeza, né, dos ônibus e tentar diminuir a contaminação da Covid. Então, isso hoje está sendo comum, tá?